Senhor presidente, senhor relator, eu quero parabenizar o plano de trabalho pela sua lógica, pelo seu alcance e pelo seu objeto. Se nós observarmos o que foi proposto na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, aqui na exposição de motivos, na parte introdutória do plano de trabalho, deixa muito claro o seu alcance. Quero também registrar de que essa reunião de hoje não será a última reunião administrativa dessa comissão. Aliás, esta é a primeira reunião. Portanto, muitas das preocupações que nós estamos levantando hoje, podemos perfeitamente concluí-las no próximo dia 15, na próxima terça-feira, quando teremos uma outra reunião de trabalho administrativo, onde vamos dar continuidade à análise dos requerimentos que aqui estão, das várias solicitações. Já teremos nessa data uma análise prévia dos vários documentos encaminhados a esta comissão e podemos ali aprimorar e enriquecer ainda mais esse calendário. Portanto, a convocatória aos dois delegados, os que presidiram a Operação Vegas e a Operação Monte Carlo, é fundamental para que nós possamos ter dados mais concretos. Eu sei que muitos aqui que interviram antes contra essa posição se valiam da divulgação que foi feita nas mídias, particularmente da internet. Eu sei que ali tem uma série de informações, mas até que ponto nós podemos ter certeza de que aquelas informações são verídicas, se não forem adulteradas, se não forem incluídas outros itens? Exatamente por isso o Supremo Tribunal Federal, já em comissões parlamentares de inquérito anterior, dizia que matérias veiculadas na imprensa não são provas comprobatórias para determinados procedimentos e mandava, inclusive, excluir de relatórios parte que se baseavam nessas informações. Exatamente por isso, essa insistência da comissão para ter acesso na plenitude da Operação Vegas e da Operação Monte Carlo é decisiva para um bom trabalho. Eu não entendo por que setores do Estado Nacional, do Estado Democrático de Direito, têm dificultado, desta vez, a liberação de dados para esta comissão de inquérito e também, anteriormente, para o Conselho de Ética, negando, inclusive, decisões tomadas no Pleno do Supremo Tribunal Federal. Se nós já tivéssemos recebido por inteiro os inquéritos e as representações das duas operações, nós já estaríamos numa outra fase de debate e de discussão. Mas, lamentavelmente, por questões burocráticas, quero parar aqui como questões burocráticas, elas ainda não chegaram. A Operação Monte Carlo, a decisão do Supremo Tribunal Federal nos recomenda que a gente possa se dirigir à Justiça Federal de primeira instância no estado de Goiás. E enquanto essa peça aqui não chegar, o que nós temos são recortes de jornais ou matérias veiculadas na imprensa brasileira que pode ser verídica, mas que não são instrumentos substantivos para uma boa prova. Por isso é que é fundamental nós ouvirmos os dois delegados num curto espaço de tempo, que já seria no próximo dia 8, na próxima terça-feira. E os vários outros requerimentos que, porventura, a gente não venha a despachá-los hoje, não estamos indeferindo nenhum. O que nós estamos adiando para o dia 15 de maio a sua análise. Seria fundamental ouvir os dois procuradores, a tese primeira que norteou o debate nos trabalhos dessa tarde, de que procuradores não poderiam vir a esta comissão, já foi sobejamente resolvido e indeferido essa tese. Vamos ouvi-los. E aqueles que hoje estão repousando no cárcere, nós vamos ouvir no dia 17, que é a quinta-feira seguinte, para que nós possamos ouvi-los com toda tranquilidade e que nós temos que ter clareza que estamos acompanhando as ações de um dos maiores grupos organizados do crime organizado brasileiro. E é com esse olhar que nós estamos conduzindo os trabalhos dessa CPMI. Portanto, a nossa insistência em trazer primeiro os dois delegados, os dois procuradores, é exatamente para preencher essa lacuna da dificuldade que nós estamos tendo de ter acesso na totalidade das duas operações. Se já tivéssemos recebidos, fatalmente a consultoria
maioria da Câmara e do Senado e desta comissão poderia nos fazer um relatório para preencher, mas, lamentavelmente, até esse 2 de maio, esse material ainda não chegou na casa. Por isso, eu quero aqui pedir o apoio dos nossos pares ao plano de trabalho, sem prejuízo dos adendos, e que no dia 15 de maio a gente possa completar todo esse ciclo de audiências públicas e, ao mesmo tempo, aprovar ainda hoje a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico do senhor Carlos Augusto, o conhecido vulgo Carlinhos Cachoeira. Muito obrigado, senhor presidente. Na forma regimental, líder do PSOL, Chico Alencar. Senhor presidente, tentando a objetividade que, em geral, nos falta, eu proponho, reiterando o que alguns já disseram, que no item 4 do bom programa de trabalho que o relator Odair nos traz aqui, terceiro parágrafo do item 4, se retire aquela circunscrição da investigação da relação da organização criminosa liderada pelo senhor Carlos Augusto Ramos com setores empresariais e agentes de mercado, inclusive com a diretoria da empreiteira Delta. Retirar esse na região centro-oeste, porque é uma empreiteira nacional e que tem uma diretoria também nacional, chefiada até há pouco tempo, até uma semana atrás, pelo senhor Fernando Cavendish, pernambucano, residente no Rio de Janeiro e no mundo. Então, ele é decisivo, e a Delta como um todo. Só a Centro-Oeste é querer limitar tudo que o próprio plano de trabalho propõe nesse mesmo introito. Segundo lugar, do ponto de vista do cronograma, nós defendemos que já temos elementos mais do que suficientes, porque o sigilo legal que está nos autos não está na vida, toda a investigação está na rua. Temos todos os elementos para indagar, inquirir as figuras centrais que motivaram essa CPMI. Cachoeira Delta, o senhor Carlos Cachoeira e seu staff, mencionado aqui, a empreiteira Delta e o senhor Fernando Cavendish, pela ordem hierárquica de importância, e os que o secundam, como o senhor Cláudio Abreu. E também autoridades públicas, não só o senador Demóstenes e outros, como também governadores de estados que têm relações intensas, no meu caso, no caso do Rio de Janeiro, crescentes, com a empreiteira. Eles virão aqui, inclusive, para mostrar que não houve nenhum conluio indevido. O governador de Goiás, o governador do Distrito Federal, o governador do Rio de Janeiro, ali onde está a audiência pública para debater as relações do senhor Carlos Augusto com governos estaduais, como o relator corretamente indicou. Que isso tenha, a exemplo de outros momentos de oitivas, essa especificação dos governadores, que parece que ficam muito intocáveis. Aí ninguém é intocável, nenhum de nós, nenhum partido. A maneira como partidos e figuras públicas reagem a essas demandas é que mostra a sua postura e a sua isenção. E, por fim, percebendo que pode não se aceitar a prioridade desses depoimentos que eu mencionei aqui, que pelo menos a maioria aqui da CPI tenha a busca de uma mediação aí, de comprimir esses depoimentos que são considerados tão importantes dos investigadores, delegados de polícia e promotores públicos, para um dia só, o dia 8, e o senhor Cachoeira viria no dia 10. A gente precisa, sem ter pressa que atrapalhe o conteúdo, ter agilidade. Acho que é perfeitamente natural, porque eles vão falar aqui o que muitos de nós já sabemos, os promotores e investigadores. Mas a oitiva desses senhores da organização criminosa e seus supostos elos empresariais e governamentais é prioridade absoluta. Agradeço a Vossa Excelência. Voltando à ordem de inscrição, deputado... Apenas esclarecimento, rapidinho. O deputado Vacareza falou que não veio documentos da Operação Vegas.
Então há muita confusão aqui. Afinal, o que é que veio? Apenas Veio. esclarecimento. Veio o documento da Operação Vegas, foram outros documentos. O deputado Vacareza não veio pela PGR, o que já foi apoiado pelo deputado Miro Teixeira, me pediu aqui da mesa que apoiasse o requerimento do deputado Vacareza. Sobre a quebra de sigilo. Veio do Supremo Tribunal Federal, inclusive Vossa Excelência estava comigo. Sim, pois é essa dúvida que ficou. Vossa Excelência foi testemunha. Sim, testemunha de que recebeu os documentos. Uma palavra- Ficou dúvida. A Uma Monte Carlo palavra- não veio, então. Operação Monte Carlo não veio. Não. Nós está na 11ª Vara Federal de Goiás. Com a palavra, voltando à ordem de inscrição, Quintela. Maurício Quintela. Depois Luiz Sérgio. Domingos quer inscrever. Obrigado, presidente. Bom, eu inicio também, presidente, parabenizando o nobre relator, né, pelo plano de trabalho que apresenta essa CPI, baseado, obviamente, nas normas que regem a instrução de processo criminal. Então, portanto, esse plano de trabalho vai ajudar muito nos trabalhos dessa CPI. E queria aqui, presidente, dizer que o trabalho de Vossa Excelência vai começar agora, não é? Fundamentalmente, o grande trabalho, o mais difícil, vai começar agora, que é tentar dar unidade a essa investigação. Unidade, ritmo, foco, principalmente. E tratando dessa questão da celeridade e do ritmo, é que eu queria subscrever aqui a proposta do deputado Onyx Lorenzoni, depois também já ratificada por outros parlamentares, que é de ampliarmos esse cronograma, nobre relator. 2 dias apenas por semana, pelo tempo que a gente tem, será impossível, né, de se adentrar efetivamente nessa investigação e para se produzir aquilo que a sociedade espera. Queria também ratificar a proposta de se retirar qualquer termo nessa proposta de trabalho que sugira restrição, seja centro-oeste, seja restrição geográfica ou restrição federativa, Estado, União, Prefeitura ou qualquer outro tipo, imprensa. É preciso que essa investigação vá a qualquer lugar que seja necessário, que se mostre necessário. Queria também, senhor presidente, aqui tratar da questão da ordem. Pelo que todo mundo já falou, e acho que ficou claro aqui, ninguém dessa CPI ainda teve acesso a documento oficial. E nós não podemos iniciar inquirições com base em inquéritos que estão na internet. Nós não sabemos nem se essas informações que estão lá são válidas ou são reais. É preciso, efetivamente, que essa CPI e os membros tenham acesso aos documentos oficiais. Portanto, eu defendo, a princípio, a oitiva dos procuradores que presidiram os inquéritos. Esses, sim, têm muito a contribuir, podem dar o norte a essa CPI e podem nos ajudar adiantando aquilo que nós não tivemos acesso ainda, que são as informações que estão nesses inquéritos. Quanto à inquisição, à oitiva, eu trazer aqui o procurador-geral, eu queria concordar com a maioria dos membros dessa comissão. Claro que essa CPI pode convocar o procurador-geral ou qualquer outra autoridade, como está escrito na nossa Constituição Federal. Mas talvez não devemos ainda, pelo menos. Só se faz necessário, ao meu ver, se chamar o procurador-geral nessa comissão, se, após essa comissão se debruçar sobre o inquérito da Operação Vegas, que foi iniciado em 2009, fique claro que o procurador tinha, sim, elementos suficientes para propor qualquer denúncia e não fez. Se ficar claro que houve, sim, prevaricação por parte do Procurador-Geral. Se não, aí eu concordo, seria enfraquecer a figura do Procurador-Geral da República, que ainda tem muito trabalho a realizar em relação, inclusive, a membros desse Parlamento. E, por último, senhor presidente, também em relação ao retrabalho. Essa questão das quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Essa CPI tem que ter parcimônia quando propor, e aprovar essas quebras. Então, muitas delas, inclusive, já devem estar constando nos processos e nos inquéritos. A gente não pode aqui estar repetindo e fazendo requebra de sigilo. Então, é fundamental que a gente saiba efetivamente o que é que já foi quebrado, quais são as informações que nós temos para poder propor outras quebras. Então, hoje, poderíamos, não só hoje, mas também eu já deixo aqui uma sugestão para o futuro dessa CPI, aprovar os requerimentos, presidente, para concluir,
que nos une, que são consenso. Requerimento do Cachoeira, do Demóstenes, dos governadores de Estado, que eu acho que é um consenso aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, né, para só depois se adentrar na questão das quebras e dos requerimentos de figuras que são